Olá, sejam bem-vindos ao nosso blog Repertório Marketing em Talks. Estamos aqui hoje para falarmos sobre storytelling. E antes de mostrar como ele se encaixa no modelo do espiral do nosso DNA da marca, vamos abordar alguns conceitos sobre storytelling. Tem aqui, o meu amigo Carlan, que vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Storytelling é a palavra da moda, né? Para quem trabalha com marketing, com comunicação, uma das palavras mais utilizadas aí nos planejamentos e nas ideias nos últimos anos. E storytelling vem de construção de narrativa, de brand narrative, né? Storytelling de uma marca. E é bem interessante porque o conceito é uma história que tenha cronologia, ou seja, um evento após o outro, e tenha causalidade, onde um evento vai deslanchando para outro, que vai gerando conflito e vai indo para outro e assim vai. Então esses dois ingredientes, eles de certa forma conceituam o que vem a ser uma narrativa, uma história. O que é interessante, Eliane, nessa história toda, é que o uso do storytelling, ele é bastante antigo, né? Na época que não tínhamos essa parafernália na área de educação, por exemplo, storytelling, a educação utilizava as histórias como uma maneira de ensinar. Então, nas tribos antigas você tinha ao redor do fogo pessoas contando histórias para as crianças e para as outras pessoas da tribo, com o intuito de passar uma moral, com o intuito de passar um determinado conhecimento. Então, coisa bastante antiga. Cientificamente falando, outras áreas já exploraram com mais profundidade o storytelling do que nós do marketing, né? Se você pegar, por exemplo, a área de educação, a área da psicologia, a área do direito, eles já vêm pelo menos há 1 ou 2 décadas a mais do que nós na área de marketing, trabalhando os impactos científicos do storytelling. Eu acho também que com relação a isso nós podemos olhar a esse conceito também de criação e de construção de marcas de valor. Então, quando esse conceito ele se torna algo fundamental para uma marca permanecer no mercado, o storytelling ganha também o protagonismo que merece dentro do marketing. Antes assim, não, vamos vender a qualquer preço, de qualquer jeito, e contando mentiras, se necessário, sobre o produto e serviço. Com storytelling, não. A autenticidade e a verdade fazem parte da narrativa, não é mesmo? É verdade, é verdade. O storytelling consegue contar uma história, você consegue engajar e tornar mais próxima uma pessoa de você. Isso serve na vida pessoal e isso serve, no caso de uma empresa, criando a sua história através de propaganda e outras ferramentas. E a conexão que é preciso existir, né? Que a pessoa ela cria empatia com relação àquela marca e ela gosta daqueles produtos e serviços, ela quer saber o que é que vem a seguir, que aquela marca vai trazer de novo para ela, né? Então ela acompanha aquela marca, quer saber tudo sobre aquela marca e quanto mais aquela marca contar uma narrativa que a pessoa então se transporte para lá e faça parte da vida dela, ela vai acompanhar a história, né? E vai se identificar com aquilo. Transporte, né? Você usou a palavra transporte. O fenômeno que está por dentro da narrativa e do impacto que ela faz no consumidor é o efeito de transportation. Né? Um efeito que tem sido estudado nos últimos 20 anos na área de marketing, menos tempo. E é você, na verdade, a imersão dentro de uma história. A gente vive isso quando a gente está lendo um livro, a gente vive isso quando está vendo um filme. Você para de prestar atenção no que está ao teu redor. Você entra, praticamente dentro do filme e vive aquilo, vive o que está acontecendo no livro. Isso é bastante interessante porque as pessoas adoram contar histórias, as pessoas adoram ouvir histórias, as pessoas adoram reviver histórias de si mesmas e dos outros. Todo mundo tem um parente que adora contar a mesma história 20 vezes. E se ele contar bem, tu adora escutar as 20 vezes e consegue se emocionar ou rir nas 20 que ele conta. Então isso é bastante interessante. Eu queria te perguntar uma coisa, Eliane. O storytelling, ele é muito poderoso. Mas o que eu tenho medo é o uso gratuito das histórias. Não é uma questão de passe para 2 criativos e vamos construir qualquer história. Ela precisa de um embasamento. E você utiliza o storytelling dentro do espiral do DNA de marca, né? O storytelling, antes dele, tem algumas coisas essenciais, importantes, para que possa seguir na mesma vibe do storytelling da marca. Como é que funciona isso? Porque se nós olharmos o contexto todo do DNA, obviamente há outros elementos dentro dele que ajudarão a contar uma história, né? Hoje existem marcas que estão usando o propósito para poder contar uma história. Perfeito. Né?
O que acontece é que para poder olhar dentro de um contexto, né, de um cenário, eu desenvolvi aquela metodologia e coloco alguns elementos dentro desse DNA que se dirigem para o storytelling. Mas uma coisa completa a outra. Uma coisa não vive sem a outra. É que os elementos que estão ali, seja, que fazem parte, né, que leva ao storytelling, a estrutura de posicionamento da marca. Então, nós estamos falando do posicionamento da marca, pretendido, o ideal, né, que vai falar sobre a apreciação de valor sobre essa marca. Depois nós temos a questão da promessa, quer dizer, a razão, o motivo que nós vamos dar para as pessoas comprarem aquele produto, os benefícios que expectativas vão atender, as justificativas da promessa, o que é que suportam aquelas promessas, o tom e o estilo da comunicação, que é fundamental para a gente começar uma narrativa. Então vai ser um tom para essa marca mais emotivo, mais formal, mais didático, mais dinâmico. Vamos fazer esse tratamento do discurso da marca. E por último, o slogan, que é um elemento importantíssimo aqui, que ele ajuda a posicionar a marca, traz uma promessa e faz parte também desse conjunto de elementos ali. Mas então a gente olha para esses elementos porque eles também, ali é que você encaixa os produtos e serviços da marca. Então quer dizer, qualquer produto novo que entre, é aquela estrutura que vai levar. Qualquer upgrade que seja feito, modificação naquele produto ou serviço, é ali que a gente vai trabalhar dentro do DNA. Então, é preciso a gente ter um olhar dizendo assim, sim, é aqui que se encaixa para o storytelling, mas há outros elementos que uma marca vai se beneficiar ali para poder completar a sua história. Ok. Para concluir, eu só queria comentar uma coisa importante, porque até as pesquisas do meu, né, na tese de doutorado, elas mostraram um negócio interessante e bem relevante. Quando você cria uma empresa, abriu as portas dela ontem, você pode contar a história que você quiser. Desde que seja autêntica. Mas quase que literalmente você pode dar a direção que você quiser para a história. Verdade. Sem problema nenhum. Agora, a partir do momento que você já tem uma certa trajetória, você já não pode contar qualquer história. Ela precisa estar muito embasada, ela precisa estar muito congruente com a imagem que o cliente tem da sua empresa, da sua marca ao longo do tempo. Coletivo já nessa altura, dependendo do tamanho da trajetória, sim. Não é? Então eu não dá pra... Eu digo isso porque tem muita gente que acha que não. Vou fazer uma história, o Carlan e a Eliane falaram que ela é uma ferramenta fortíssima e vai dar certo. Na verdade, você tem que levar em consideração a imagem e por isso que o espiral do DNA é interessante, para que você possa construir uma história que seja coerente, congruente com a imagem que o consumidor tem. Exatamente. E a gente fala tanto, né, na coerência e na consistência que assim, ponto sine qua non para você começar a contar uma história. Para que ela tenha começo, meio e tenha continuidade, né? Bom, esse vídeo nós falamos sobre storytelling, a gente não quer esgotar o assunto aqui, então, por favor, se você tem alguma dúvida, vamos continuar essa conversa. Cadastre-se, siga a gente nas redes sociais e até a próxima oportunidade. Um abraço.